Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 em diante. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso, quase a hora sexta, que é meio-dia, né, irmãos? Então é o sol do meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha que pergunta, olha que esclarecimento interessante. Se tu conheceras o dom de Deus, que dom é esse? Nós recebemos o dom da fé. Então, se essa mulher tivesse fé e pedisse, ela receberia água viva. Não é? Então, ela ainda não conhecia o dom de Deus. Não é? Então, nós alcançamos a salvação pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, ela não conhecia, e o Senhor Jesus estava revelando-se a ela. Glória a Jesus. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Então, aqui é claro que ela não conhecia nada do Evangelho. Ele falou algo espiritual e ela entendeu material, né? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Então ela faz uma pergunta: o Senhor é maior do que Jacó? E o Senhor Jesus Cristo revela, né, que a água de Jacó é uma água em que o homem permanece sedento. Não tira a sede do homem. Não é? E aí ele vai entrar agora num assunto interessante, né? Verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então ela continuava ainda pensando numa água fantástica que tirava a sede, que ela não ia mais ter o trabalho, porque devia ser cansativo, né? Ficar se deslocando, pegando o balde, descendo o balde na corda, tirando do poço. Para ela, já seria muito bom, né? E o Senhor Jesus disse, verso 16, vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste? Verdade. Então essa mulher consumou casamento com 5 homens, não é? Fornicou, e agora estava se relacionando com outro homem que também não era marido dela, não é? E ela disse, verso 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então, veja, o que é interessante, irmãos, é observar aqui, quando ela percebe que o Senhor Jesus tem poder de ver as coisas além dos olhos. O Senhor Jesus desvendou ali uma coisa que estava oculta nela, um segredo dela. O Senhor Jesus revela um segredo dessa mulher, né? Então, essa mulher entendeu o quê? Agora tem um homem diante de mim que é um homem de Deus. Eu tenho uma dúvida aqui dentro de mim, vou aproveitar que ele é homem de Deus e vou tirar essa dúvida agora. Não é? Verso 20. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E ela diz, a mulher disse, né? Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Então o Senhor Jesus, ele se revela a essa mulher pecadora. Mas o que é interessante a gente observar é que essa mulher procurava
tirar as suas dúvidas, procurava a verdade. Ela tinha dentro dela uma insatisfação. O que ensinaram para ela não era suficiente. Não era. Pode ter certeza, irmãos, que muitos de nós encontramos com a verdade porque procuramos a verdade. Muitos de nós não nos conformamos com a lição do Velho Testamento. Muitos de nós não nos conformamos com as matanças, com as mortes. E só acha aquele que procura. Não é verdade, irmãos? Claro que muitos, por falta de entendimento, nem procurando estão. E às vezes a gente chega, anuncia o evangelho, coloca uma semente, e essa pessoa muitas vezes desperta o interesse em saber mais. E aí é revelada a palavra. O mistério que esteve oculto, né, desde todos os tempos. A palavra do evangelho, glória a Jesus, a salvação, a vida eterna, o Pai que ninguém conhecia. Então, irmãos, no último culto de quinta-feira aqui, a gente ouviu uma pregação que falava da revelação, que mostrava as matanças, que mostrava a injustiça, a morte. E nós aprendemos ali mais uma vez, reforçamos nosso entendimento, né? E muitas vezes traz bastante aflição para muitos. Por quê? Porque enquanto a gente está falando só de Jesus e só do evangelho, o que acontece? As pessoas aceitam. As pessoas se alegram. Quando elas ouvem lá um corte do nosso vídeo, falando do amor de Jesus, falando da santificação, muitas pessoas se alegram. Dão like, se inscrevem. Não é? E muitos familiares nossos também aceitam, porque fala de Jesus, fala de salvação. Mas quando se mexe em alguma coisa, na sua estrutura de fé, na sua religião, na sua tradição, essa pessoa ela esperneia. Ela não quer saber, ela não quer nem ouvir. Não é? Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E nós, irmãos, não podemos deixar de falar da verdade. Nós precisamos viver em espírito e em verdade. Ontem, ou foi hoje, acho que foi ontem, a minha esposa lembrou, oh, meu Deus, era a apresentação de Páscoa do Lucas hoje. Ô filho, desculpa, você treinou as músicas lá para você cantar, a gente esqueceu. Ele ficou assim, tranquilo. Aí eu falei, graças a Deus, né, porque eu não queria que o Lucas fosse, eu também não queria ir, ia atrapalhar meu culto, não ia dar pra gente ir de qualquer jeito. Né? Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Que Páscoa que é essa? Porque Jesus não ensinou a continuar fazendo os rituais da Páscoa. Lembrando do dia que o anjo destruidor passou. Porque Páscoa significa passagem. Então, a vida de um cristão tem nada a ver com a Páscoa. Então, não faz sentido nenhum a gente promover isso com as crianças e levar as crianças para lá. A minha filha já protestou. O final de semana que vem é a minha, eu quero ir. Mas você não vai. Ué. Mas por quê? E começou ali um interrogatório. Por quê? Por quê? Por quê? Bateu o pé. E na verdade ela não quer comemorar a Páscoa, ela quer ver os amigos dela, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos com isso, né, irmãos? A gente não vai falar da Páscoa hoje, tá? Mas eu quero dizer para os irmãos que o foco da nossa pregação é levar as pessoas a Jesus, a levar as pessoas ao arrependimento. E não tem como isso acontecer sem passar pela verdade, irmãos. Vira e mexe, nós vamos precisar trazer alguma coisa que a religião não prega. Mas a gente não vive disso. E muitos que creem como nós vivem disso. A pregação deles vive só de falar de mistérios, de profecias, de revelações, de encontrar. É como um estudo teológico o tempo todo. E a igreja, ela precisa viver em verdade, adorar a Deus em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade. Para adorar em espírito, tem que crer no Evangelho de Jesus e receber o Espírito Santo. E viver a verdade do Evangelho é viver em novidade de vida. Então nós precisamos viver em novidade de vida. Nós temos o conhecimento da revelação, uma coisa simples, está bem clara no Evangelho. Que o Pai foi revelado por Jesus, que ninguém conhecia. Não é? Que a lei nos matou, que era o ministério da morte, da condenação. Nós já sabemos disso. Então, eventualmente, nós precisamos refletir de novo sobre esses temas. Mas nós temos que nos firmar, irmãos, na santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A nossa vida é pregar o Evangelho, é anunciar a Cristo até que Ele venha. Então, irmãos, vamos para Mateus 10. Verso 23, irmãos. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem.
E não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, e nem oculto em que não há de saber-se. O que vos digo em trevas, ou seja, no escuro, dizei em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai nos telhados, sobre os telhados. Glória a Jesus. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Aqui, irmãos, alguém pode dizer assim, o Senhor Jesus está falando daquela missão, porque o capítulo 10 aqui fala de uma missão. O Senhor Jesus manda 12 discípulos a pregar o evangelho. Mas nós sabemos que muitas coisas que o Senhor Jesus fez são para ensinar o evangelho para depois. Então, eles não entenderam naquele momento. Nós entendemos agora verdadeiramente o que o Senhor Jesus falava. O Senhor Jesus está falando, sem dúvida nenhuma, da igreja dele. A perseguição da igreja, o sofrimento, porque Jesus sofreu, padeceu, e nós também. Não é? E ele diz, tenha confiança, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Então, irmãos, glória a Jesus. Verso 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos, isso é muito forte. Então, nós somos enviados por Jesus para levar a sua palavra, para viver em santificação, e essa vida que levamos confessa que somos de Deus. E se não confessa, confessa que nós não somos de Deus. Então teremos naquele dia o testemunho de Cristo sobre nós. A favor, dizendo, me seguiram e me confessaram, ou eu não te conheço. Quem é você? Como não me conhece, Senhor? Eu falei tanto do Senhor. De mim? Esse Senhor que você falou não sou eu. Não, eu preguei nas ruas, eu levei o evangelho, eu fiz a obra, as pessoas saíram curadas. Não fui eu. Não fui eu. Não foi pelo meu poder. Eu não te nomeei para isso. Então, irmãos, nós temos que confessar que somos de Jesus com as nossas vidas. Glória a Jesus. Então ele diz, verso 34. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas o Senhor Jesus é o Senhor da guerra? Não. O que ele está dizendo aqui? Está no texto. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Aí, agora que a gente entende o motivo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, irmãos, olha que interessante. O Senhor Jesus, ele usa um exemplo muito forte, que é o exemplo da família. Por quê? Porque por causa do nome de Jesus, por causa da sua fé e a sua perseverança em seguir Jesus, muitas vezes a família se coloca no caminho. E eu preciso demonstrar com a minha vida e com as minhas obras que Jesus está na frente. Que Jesus é o principal. E assim, irmãos, temos Deus nos confessando, o Senhor Jesus nos confessando diante do Pai. E muitas vezes vai gerar uma dissensão. Uma espada, o que é? Uma batalha dentro de casa. Uma batalha com os filhos, uma batalha entre os pais, entre os seus familiares. Mas isso é bom se você estiver defendendo a verdade. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela falava assim, mas onde que é o lugar para adoração? É nesse monte aqui? Ou é lá em Jerusalém? O Senhor Jesus falou, vai chegar a hora que não é nem aqui nem lá. Porque quando o Senhor Jesus Cristo penetra nos céus, no reino dos céus, irmãos? Então se inicia uma vida pelo Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo e vivemos para adorar em espírito e em verdade. Não importa o salão que você está. Não importa, o lugar não tem
Irmãos, esse lugar não é ungido. Esse lugar aqui era uma casa do norte. Esse lugar aqui já foi um boteco no passado. Pode ter sido a casa de alguém. E o Santa Rita, então? Se as irmãs, o irmão Bevero quiser contar para nós a história, né? Não vai dar tempo agora. Mas também, irmãos, estávamos em outro endereço, estamos aqui hoje. E a palavra? A palavra não mudou. Não é, irmãos? A palavra que conta. Então não venham para a igreja, ou seja, não venham para o salão, para o culto, achando que só de estar aqui alguma coisa espetacular está acontecendo. Se você não entender a palavra, se você não fizer questão de ouvir, se você não se esforçar para aprender, irmãos, não tem comunhão, não tem aprendizagem. A fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra, mas a palavra diz que muitos têm dificuldade de ouvir. Não é? Ouviram de mau grado com seus ouvidos. E a palavra não curou essas pessoas. Não é isso que o texto diz? Mas nós, irmãos, temos que nos esforçar. Porque o mundo, irmãos, está oprimindo a cada um de nós. O nosso tempo é a nossa maior riqueza. O seu tempo, irmão, é a sua maior riqueza. Não é? Desse mundo. Então, se você não separar uma parte do seu tempo pelo evangelho, pela sua fé, pela igreja, irmãos, o mundo vai te engolir. O mundo vai te enganar. Não é? Glória a Jesus. Qual que é o verso que nós estamos, irmãos? 40, né? Quem vos recebe a mim? Quem vos recebe? A mim me recebe. E quem recebe a mim? Recebe aquele que me enviou. Aí o Senhor Jesus, ele mostra que esse esforço da gente batalhar pela verdade, batalhar para confessar Jesus com a nossa vida, nos faz um com ele. O Senhor Jesus orou ao Pai e disse: Pai, eu não oro pelo mundo, mas eu oro por todos aqueles que o Senhor me deu, que o Senhor me entregou. Não é? Eu oro até por aqueles que hão de crer pela sua palavra. O Senhor Jesus Cristo nos faz ligados a Ele, um com Ele. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Então, quando alguém recebe a sua pregação, quando alguém recebe você na condição de cristão, está recebendo o próprio Senhor Jesus. Mesmo na sua fraqueza, nas suas dificuldades. Não é verdade, irmão? Então, veja que você carrega o nome de Jesus. Você carrega a família de Jesus, a igreja, na sua vida, você confessando Jesus. Né? E ele diz na sequência, ó, verso 41, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão. Alguém olha para você e fala assim, eu não sou cristão, eu sou um pecador, mas esse eu conheço aí, esse aí é um santo, é uma santa de Deus. Aí você vai lá falar do evangelho para ela, ela te recebe. E ela vê que você está em dificuldade e fala assim, não, essa pessoa vale a pena ajudar, porque essa pessoa eu sei que ela é de Deus. Ela vai estar fazendo algo para Deus. É o que o texto diz. Ó, verso 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Então nós vemos o Senhor Jesus dizendo para nós também, vocês também são especiais. Vocês pertencem ao corpo e eu cuido de vocês. Eu considero vocês o meu corpo. Isso é importante, irmãos. Porque o Senhor Jesus, o poder está todo nele. É ele que faz todas as coisas. Nós não podemos nada de nós mesmos. Mas o fato é que nós somos o corpo de Cristo. Não é? No capítulo 12 de Mateus, verso 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que está ali fora tua mãe e os teus irmãos, que querem falar-te. E ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é a minha mãe e quem são os meus? Quem é a minha família? Quem que é? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo ele ali, né? Disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Ah, mas não somos todos irmãos, filhos de Deus? Não. Antes de Jesus nós éramos filhos da ira. Mas quando nós cremos em Jesus, como está lá no capítulo 1 de João, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos, o poder do Evangelho, a palavra de Deus. Nos torna filhos de Deus. Então, irmãos, glória a Jesus. Então, os irmãos percebem que o Senhor Jesus nos diferencia. Capítulo 15 aqui, irmãos, tem um texto bastante difícil de entender. Verso 21. Diz assim, a mulher cananeia, né?
E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Está atrapalhando a gente, Senhor. Manda essa mulher embora. Eles viram que o Senhor Jesus não respondeu nada. Não é? E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela lhe disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, dá a impressão que o Senhor Jesus está ligado com Israel. Dá a impressão que se não fosse de Israel, o Senhor Jesus não faria nada. Mas na verdade, o Senhor Jesus, ele faz muitas coisas que são literais, quando a gente lê os evangelhos, para ensinar o evangelho futuramente para aqueles que vão ouvir. Então, essa mulher, ela era uma mulher cananeia, ela era uma mulher gentil. E o povo de Israel, segundo a lei, ele era conhecido como filho primogênito de Deus, por causa da aliança que foi feita lá atrás. Então o Senhor Jesus, ele usa um tema, não é, e trata aquela mulher por um momento ali de uma forma muito estranha a Jesus. Alguém imagina que o Senhor Jesus fizesse isso? Então se a gente olhar com olhos carnais, a gente vai achar que o Senhor Jesus não ia fazer nada por ela. O Senhor Jesus sabia que essa mulher tinha fé. Ele sabia o que ia acontecer. Ele estava ensinando o evangelho a essa mulher. E disse: olha, não é certo eu deitar a palavra àqueles que não são meus filhos, e sim aos cachorrinhos. Então ele usa a palavra cachorrinhos, a palavra que rebaixa, né? Uma pessoa demais. Parece uma ignorância muito grande. Mas o Senhor Jesus está ensinando o quão diferente é a vida daqueles que são de Deus e tem acesso a Deus, um acesso direto. Você tem acesso a Deus, eu tenho acesso a Deus. Eu tenho o nome de Jesus que eu posso usar. Ele disse: nunca pedistes em o meu nome, pedi e alcançarei, e receberei. Então, irmãos, isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui. E aí, depois que ele ensinou, aí ele cura, aí ele liberta a mulher. Olha que fé, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Glória a Jesus. No capítulo 19, irmãos, de Mateus, glória a Jesus. A história do jovem rico. Eis que alguém aproximando-se disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que eu faço para conseguir a vida eterna? Então ele estava acostumado a obras. Ele estava acostumado a fazer alguma coisa, porque a lei assim ensinava. E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há um bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Né? Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Então, o Senhor Jesus sabia da conduta desse rapaz. O Senhor Jesus sabia da conduta dele. Cita algumas passagens da lei, mas diz para ele: você tem que ser perfeito. Se você quer ser perfeito, se livra dos bens, se livra das suas riquezas e me segue. Não é isso? E me segue. E terás o quê? Um tesouro no céu. Verso 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então ele vai até Jesus, mas ele não quer a palavra de Jesus. Ele não quer a salvação de Jesus. Ele quer a vida eterna. Mas para ter a vida eterna, ele precisa deixar de amar, deixar de ter riquezas nesse mundo. E ele não quer. Ele fala: não, ele ficou triste porque ele era muito rico. Não é? Imagina só que dificuldade, irmãos. É difícil mesmo. A palavra diz que não são muitos os poderosos que creem. Não é? Não são muitos os que aceitaram a fé. Glória a Jesus. Por quê? Porque confiam no próprio dinheiro. Porque amam mais esse mundo do que as coisas de Deus. Então, veja como, irmãos, a gente pode ser enganado em um laço desse tipo.
querer as coisas dessa vida, de querer, irmãos, colocar alguma coisa na frente de Deus. O Senhor Jesus, ele quer você por completo. O Senhor Jesus, ele anuncia a palavra e diz, vem e me segue. Né? É o que o texto diz. Verso 23, então disse Jesus então aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino. Irmãos, esse texto aqui é uma discussão sem fim. Porque está cheio de gente rica nas igrejas e eles não querem aceitar esse texto. E falam que o fundo da agulha é um lugar que se chamava fundo da agulha, que o camelo não passava, que era um lugar perigoso. Eles ficam procurando para tentar facilitar as pessoas que amam o dinheiro a entrar no céu. É simples, irmão. A palavra está dizendo, não amem esse mundo, não amem as riquezas dessa terra. Jesus em primeiro lugar. Esse mundo é do maligno. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo vai te enganar, esse mundo vai te fazer perecer. É isso que a palavra ensina. Então as pessoas ficam procurando uma resposta porque querem continuar abraçadas, amando o dinheiro e as riquezas. Verso 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, respondendo-lhe, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, e receberemos. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo a vós, que se me seguistes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, você não vai deixar por qualquer coisa. O Senhor Jesus não quer que você tenha inimizade com a sua família por qualquer motivo. É só se ele entrar no meio. É só se ele quiser tomar o lugar de Jesus. É só se ele quiser impedir que você tenha comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja, com a palavra. Que você seja santificado na verdade. Do contrário, você tem que abraçar, amar. Por quê? Pela tua vida ele vai ser salvo. Se ele crer e se converter. Então ele diz, mulher ou filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Está falando da ordem, né? Dessa salvação. Os irmãos perceberam, irmãos, que é muito dura essa palavra. A palavra do Senhor Jesus coloca as coisas preciosas dessa vida, que o homem e a mulher amam, fazem de tudo por essas coisas. O Senhor Jesus se coloca na frente e fala, eu venho primeiro. Eu venho primeiro. E os irmãos entenderam isso, irmãos? Por quê? Porque primeiro ele se entregou. O Senhor Jesus primeiro, antes de que todas as coisas existissem, como nós louvamos aqui, ele já era. Ele já existia. O Senhor Jesus é Deus, ele sempre existiu. A palavra de Deus, a ação de Deus, o verbo de Deus. O Senhor Jesus se coloca entre nós como um de nós, pecadores e condenados. Pela condenação, ele condenou o pecado na morte, como diz a palavra lá em Romanos, né? Na aparência do pecado, ele condenou o pecado e nos libertou do pecado. O Senhor Jesus, primeiro que nós, ele se entregou para que você e eu tivéssemos vida. E nós temos que fazer o mesmo, irmãos. E nos entregar, e também nos entregar uns pelos outros, porque o Senhor Jesus deu exemplo. Então, por isso que nós batalhamos também por cada um dos irmãos. Por isso que nós não deixamos nada passar barato, nada passar à toa. Quando acontece alguma coisa, a gente vai e fala. Quando alguém está se desviando, a gente vai e orienta, e procura ajudar, e se intromete. Não é assim que acontece, irmãos? O Senhor Jesus que ensinou. Glória a Jesus. Então, irmãos, em Hebreus, capítulo 10, vamos lá, irmãos. Glória a Jesus. Verso 19. Tendo, pois, todos acharam? Ando ainda, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má
consciência. E o corpo lavado com água, a água que o Senhor Jesus ofereceu para aquela mulher, o evangelho. Então ele está dizendo o quê? A palavra aqui está sendo direcionada a judeus, hebreus, né? O pessoal que fala hebreu é o povo de Israel. Então essa igreja aqui era uma igreja altamente judaizante. Então essa palavra ela vem a ensinar essa igreja dizendo, olha, tenham confiança. Por quê? Porque na lei eles não tinham confiança. Eles morriam de medo de chegar lá no Santo dos Santos e serem fulminados, serem mortos, não ser aceito o sacrifício deles. Não é? Então eles entregavam um sacrifício para um sacerdote do templo, um sumo sacerdote, para que ele fizesse um trabalho de sacrifício. Matava o animal, derramava o sangue, espalhava, fazia aquele ritual de sangue. Não é? Era um baita de um derramamento de sangue enorme. Uma época do ano acontecia isso, era um mar de sangue dos animais ali. O evangelho nos fala que era um sacrifício de tolo, inútil, não podia perdoar pecados. Não é? Então, o que ele diz aqui? Nós temos um grande sumo sacerdote. Não é? Ele consagrou com o seu sangue. Né? Verso 22. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Então o seu coração tem uma boa consciência. Diante de Deus, eu tenho procurado fazer aquilo que é certo, segundo o mandamento do evangelho. Então eu vou até Jesus com confiança, porque ele é bom. Não vai descer nenhum fogo do céu e me destruir. Porque eu estou falando do verdadeiro Deus. Né? Corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes. Verso 23. A confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que? Confia. Porque aquele que prometeu é fiel. Verso 24. E consideremo-nos. Olha o que o Senhor Jesus fez e agora esse escritor de Hebreus está ensinando para os irmãos. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, sabendo fazer o certo, permanecer fazendo errado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, que conhecimento da verdade é esse, irmãos? Novo Testamento, o Evangelho, né? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não adianta sacrifício mais, irmãos. O sacrifício já foi feito. O Senhor Jesus não quer sacrifício de nenhum de nós. Você tem que viver por Cristo, não por sacrifício, mas porque você ama a sua vinda. Você ama a sua obra. Você ama aquilo que Ele te tornou, aquilo que Ele fez. A obra que Ele fez de purificação, quando Ele te comprou das garras do maligno. O Senhor Jesus te tirou de um lugar de trevas, de acusação, onde os demônios faziam você de peteca. E agora você vive para Deus. Você tem que viver com alegria. Você tem que viver e tomar posse disso. É maravilhoso o que o Senhor Jesus fez. Glória a Jesus. Então, ele está dizendo, não deixando, verso 25, a nossa mútua congregação, que é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível, porque vai ter o dia do juízo, irmãos. Expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o filho? Então ele coloca aqui, ó, a lei e o julgo da lei. O julgo da lei é a alma que pecar, essa morrerá. A pessoa cometia um pecado, ela já ficava desesperada. Vai descer um fogo aqui, a terra vai abrir. O Senhor vai colocar uma maldição em mim. O Senhor vai me destruir. Eles ficavam desse jeito e faziam rituais de purificação. Passavam nas águas, levavam lá para o sacerdote um animal para ser morto, para eles se sentirem libertos, perdoados. E quantas vezes a gente viu que não adiantou nada? O Senhor se irava lá atrás e matava, engolia muitos mortos. O fogo descia, o anjo destruidor descia, a peste, a praga. O Senhor Jesus está dizendo que é pior você ter crido em Jesus e jogar pelas costas e desvalorizar o sangue de Jesus. Verso 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Glória a Jesus, irmãos. Então, uma pergunta. Então, irmãos, o homem sem Cristo,
Ele podia padecer, como Jó padeceu, muitos anos, amaldiçoado ali. O diabo matou os filhos, matou os empregados, botou uma chaga no corpo dele, maltratou muito ele. Se ele tivesse morrido, segundo o conhecimento dele, a fé dele, ele estava no Hades. Né? A palavra vem nos revelando a verdade. A palavra vem nos revelando, irmãos, que a luz da justiça raiou na nossa vida. Jesus Cristo, a nossa esperança, ele que é fiel, o que prometeu é fiel, abriu o céu, pagou a sua dívida. O Senhor Jesus disse: eu quero você meu irmão, meu amigo, meu filho, co-herdeiro. Quero você comigo. Nós vamos reinar juntos. E você amar esse mundo? E você amar essa vida? Irmãos, é muito pior. Porque naquele dia, irmãos, a palavra fala que vai ser inaugurado o lago de fogo. Temos que perseverar, irmãos, na graça, no amor, buscando fazer aquilo que é agradável a Deus. Vamos terminar em João, irmãos, capítulo 14. Evangelho, irmãos. Até porque as cartas não têm 14 capítulos, irmãos. Vocês estão cansados já, eu também estou. Glórias a Jesus, nosso Salvador. Capítulo 14 de João. Verso 15, irmãos. Todos acharam? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para... Então os mandamentos de Jesus. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então os judeus tinham o Espírito Consolador? Não, não tinha. O mundo tinha o Espírito Consolador? Não. Ele promete que enviaria o Consolador e estaria em nós se guardássemos os seus mandamentos. Verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para... Então, se o Senhor Jesus fala assim, eu não vos deixarei órfãos, é porque por um momento o Deus conosco, o Emanuel, Jesus, se afastaria de nós. Nós por um momento ficamos sem o Pai, sem Deus. Mas ele disse, eu voltarei para o Espírito Santo, porque ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Glória a Jesus. Ainda um pouco, verso 19. E o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Tá vendo, irmãos? Quando viesse o Espírito Santo, nós teríamos esse entendimento. Que nós estamos em Jesus. Ele é a cabeça da igreja, o corpo. Nós, membros do corpo. E ele e o Pai são? Que graça maravilhosa. O Senhor Jesus nos faz um com ele. E ele é um com o Pai. Glória a Jesus. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei ele. Como que você é amado de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira, é verdade. Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem que crer. Quando você crê, esse amor, você toma posse desse amor. E aí Jesus Cristo diz que vai se manifestar em você. Ele e o Pai, porque o Espírito Santo e o Pai e o Filho são um. Nós temos o próprio Deus vivendo em nós. O próprio Deus habitando aqui conosco, irmãos. A palavra nos promete isso. Irmãos, não tem nada melhor que o mundo pode oferecer para nós do que isso. Glória a Jesus. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que há de se manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então a palavra de Jesus nos ensina o quê, irmãos? As coisas. Dentre elas, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. E vós os ameis uns aos outros. Então amar como Jesus é pregar. Amar como Jesus é resgatar. Amar como o Senhor Jesus é corrigir. Amar como o Senhor Jesus, muitas vezes, é expor. Porque o Senhor Jesus fez isso. Mas com graça, com amor. Então nós temos que pedir essa graça. Precisamos pedir para ser aperfeiçoados, para que possamos ser usados por Deus. Para cuidar uns dos outros. A palavra assim nos ensina, irmãos. Verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador,
O Espírito Santo que o Pai enviará, e já enviou em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho. Então, tudo que o Senhor Jesus ensinou, nós temos aprendido do Espírito Santo. Né, irmãos? Por quê? Porque cremos nele, guardamos sua palavra. Tenho-vos dito isso estando convosco. Então, o Senhor Jesus prometeu. E o Senhor Jesus é aquele que cumpre todas as coisas. Né, irmãos? Verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, irmãos, procure ter a paz de Deus. O mundo te oferece a paz do mundo. Não é a paz de Deus. Não é? Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então no mundo você perde a paz, mas não com Deus. O cristão que guarda a palavra de Jesus, ele persevera e mantém a paz com Deus. Né? Porque diante de Deus ele é justificado. Glória a Jesus. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, eu vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós, acrediteis. Eles estavam mostrando tristeza. O Senhor Jesus falou assim, olha, se vocês entendessem, se vocês estivessem entendendo o que está acontecendo, vocês iam estar exultando de alegria porque eu vou para o Pai. E não essa tristeza aí de vocês. Né? Então, a fé deles ainda era uma fé distorcida. Precisava do Espírito Santo. Né? Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. 30. Já não falarei muito convosco. Por quê, irmãos? Se aproxima quem? O príncipe desse mundo. E nada tem? O príncipe desse mundo coloca muitas coisas no coração do homem. Não é? E pôs o mundo no coração do homem. Está lá em Eclesiastes 3. O príncipe desse mundo pôs o mundo no coração do homem, para que ele não possa entender. Não entender as coisas espirituais. O homem natural não conhece as coisas de Deus. São loucura para o homem natural. Não é? Mas nós que somos de Deus, discernimos bem? Bem tudo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O príncipe desse mundo nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. O príncipe desse mundo, ele está ao redor. Ele quer te convencer a ganhar o mundo. Ele quer te convencer que está tudo bem. Você é filho do rei. E é mentira. Você não aprenda dele, aprenda de Jesus. Aprenda do Evangelho. Amém, irmãos? E quem que vai pregar o Evangelho? Nós. O seu irmão, a sua irmã que vai pregar o Evangelho. Não é? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Glória a Jesus.